Boa noite, galera. Aqui é a Dani da página Onde a Magia Acontece. Você está conectado na Rádio Aliança FM 104.9. Sejam muitos bem-vindos a mais um Oma Rádio Podcast, onde nós falamos tudo sobre a cultura pop. E no programa de hoje nós temos as últimas notícias da semana. Algumas notícias reveladoras, algumas bombásticas e muito papo de migs. E bora lá não enrolar, vamos começar com as notícias de hoje. E hoje, para comentar as notícias, eu tenho aqui a minha grande amiga, Laila. Olá, boa noite. Bom, Laila, nós vamos começar aí a falar das notícias da semana. E a primeira notícia que nós vamos comentar hoje é de Ezra Miller, que foi preso no Havaí depois de jogar uma cadeira numa mulher. Pela segunda vez. Pela segunda preso no vez. Havaí em menos de 3 meses, pela segunda vez. Por agressão novamente. Bom, eu não sei exatamente o que se passava no momento, porque as informações foram bem fechadas, né? Mas a notícia que eu achei que foi bem peculiar foi justamente eu entrar no feed de notícias e estar lá. Ele jogou uma cadeira numa mulher. Imagina o nível, o que estava acontecendo. Como está a saúde mental do Ezra Miller, né? Eu acho que ele tá se tornando o Kevin. Precisamos falar sobre Kevin. Agora vai se tornar Precisamos falar sobre Ezra. Bom, ele é um grande ator. Pelo menos eu acho que ele é um bom ator. Eu vejo os filmes dele, eu acho que ele é um cara muito talentoso. Mas também não é a primeira vez que ele dá esses surtos meio psicóticos. Pois é, eu já cheguei a ver várias notícias, inclusive, dele tendo certos problemas de comportamento em vários lugares. E, francamente, não consigo entender o porquê. Mesmo se ele tem algum problema emocional, não justifica. Não justifica, gente. Não justifica, sabe? Porque a gente sempre brinca, vou jogar uma cadeira, mas ele literalmente jogou a cadeira. E o quê? Foi em menos de uma semana, ele já tinha sido preso na semana retrasada, porque ele brigou com uma mulher no karaokê. Exatamente. Ele quis tomar o microfone dela, não sei o que foi o rolo, os dois brigaram. E uma semana depois, ele foi preso por causa da cadeirada. Eu falei, será que é a mesma mulher? Ele tava Interessante, cercando. porque a parte que eu vi é que ele estava, inclusive, numa festa privada, que ele tinha sido convidado, e a mulher convidou ele a se retirar da festa. Ah. E ele perdeu a paciência e jogou a cadeira nela, Nossa, na anfitriã. que chique, né? Então, Eu acho que ele tem muita intimidade, Pois né? Vou jogar uma cadeira dela, ver se passa. Mas assim, agora assim, lógico, eu acho bem perturbador o comportamento dele. Mas também é igual a gente tava conversando outro dia, né, no serviço. Para quem não sabe, trabalhamos juntas. E somos amigos de longa data. Então a gente fala muita coisa. A gente tava comentando sobre... que você me falou dele brincando Pois com uma fã, né? Onde ele tarraca a fã pelo pescoço, né? Pois é, a fã fez uma brincadeira inocente com ele. Muita gente fala isso. Vejo muita gente fazendo esse tipo de brincadeira quando o artista faz um papel de um forte ou um super-herói, que era o caso dele. Uhum. E ela brincou dizendo que ela ganharia dele numa briga. E no momento ele segura ela pelo pescoço e joga ela no chão. E derruba ela no chão. E ele só sai de cima dela porque os amigos que estavam ali chamaram a atenção dele. Porque senão ele tinha batido na moça. Então, E ela fez uma brincadeira inocente, sem nenhuma maldade. E, assim, ele é um cara que... Eu não sei se ele faz aqueles tipo de cabine que fala, que a pessoa entra muito no personagem, mas, assim, ultimamente os personagens dele, talvez ali o mais pesadinho, mais obscuro, tenha sido o de Grindelwald. Fala né? a verdade, Que, no caso, eu não ando ele é acompanhando obscuro, ele né, na muito. verdade. Só vi realmente esse papel e o flash dele ultimamente, não vi outro papel. E se você falar assim, mas ele tava fazendo um papel de psicopata, ele trouxe isso pra vida, por isso que ele tá perturbado, na verdade, ele é perturbado. Não é em si. Talvez seja por isso que ele tenha sido tão bom no Kevin, né? Exatamente, Porque por isso já tinha ele tava tendências. interpretando o lado escuro dele. Porque não tem uma explicação. E agora, no caso, eu vi pelo menos uma notícia hoje, muito rápida no Instagram. Inclusive, eu ia focar melhor nessa notícia, mas atualizou e sumiu. Eu acho maravilhoso quando isso acontece. Que ele tá sendo procurado fora daqui. Pois é, eu vi isso hoje também. Inclusive, achei muito irônico que eu vi um vídeo dele em um estabelecimento, passando, ele sendo procurado e ele em outra festa privada. Então é o mesmo vídeo que eu vi. Ele literalmente está sendo procurado. Tá lá, né? Procura, se tá a foto dele, ele tá curtindo a vibe lá, dançaninho. Mas também, se ele for preso, né, Mix, ele vai pagar fiança e vai sair de novo, que foi o que aconteceu da outra vez. Agora, antes do próximo assunto, eu acho interessante só abrir uma aspas aqui. Não vi ninguém cancelando Ezra Miller por jogar uma cadeira numa mulher, por ter agredido outra na semana retrasada e por já ter feito coisas mais tensas.
Mas não houve cancelamento da parte de ninguém. Eu acho que o único pronunciamento é que a Warner falou que vai adiar o filme, né, do Flash. Pois é, eu também, nesse caso do pronunciamento, também vi a Warner dizendo que como o filme é para 2023, eles não têm intenção de tirar o Ezra do papel. Porque Exatamente. até lá eles pretendem que o caso tenha abafado um pouco, né? Imagino que se ele não fizer mais nada, dá certo, né? A Se ideia ele da estiver Warner. longe de imóveis que possam ser arremessados, talvez dê certo. Não, eu falo isso devido à nossa próxima notícia, que é o julgamento de Johnny Depp, que tem sido o maior bafafá da semana. E eu digo porque ele imediatamente foi cancelado em redes sociais, de filmes, ele foi tirado de vários filmes, não pôde ter filmes sendo exibidos depois do acontecimento. E no fim das contas, agora, nessa semana, a gente tá vendo uma reviravolta no caso. E a gente também não viu ninguém se retratando com ele depois do que aconteceu, realmente. né? E falando em Johnny Depp, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que acompanhou muito fissuradamente a carreira dele. Sou daquelas que tem posters dele em casa, porque eu gosto muito de Johnny Depp. E quando a Amber fez a primeira acusação foi um dia depois da estreia de Alice Através dos Espelhos. O que fez o filme totalmente despencar e muita gente já tomou partido. E aí virou isso daí que tá vindo desde 2016, né? Bom, nesse caso, eu não consigo dizer que as pessoas em si estavam erradas, porque o lado dela parecia realmente real. Sim. Na verdade, o que ela fez foi terrível para mulheres que realmente sofrem abuso. Exatamente. Porque ela criou uma história para culpar ele e conseguiu fazer isso, porque é um caso grave, né? É Sim. muito grave você acusar uma pessoa de violência doméstica, entendeu? Ainda mais uma pessoa famosa como ele, com tanta influência como ele tinha, Ela, né? inclusive, usou a campanha do Me Too, que Usou. é uma campanha muito famosa contra a agressão doméstica. E, inclusive, a Me Too se pronunciou ontem que eles estão aguardando o final do inquérito para eles fazerem um posicionamento oficial sobre ela ter usado a campanha deles, né? Porque até então eles também não sabiam do que estava acontecendo, Porque, né? assim, a ideia é sempre você ficar do lado da vítima. Sim, Sempre, até que se prove o contrário. Infelizmente, no caso do Johnny Depp e da Amber, já tinha provas que o Johnny não era completamente culpado assim. sim. Porém, como ele já tinha ali... As pessoas, elas querem a desinformação, elas não querem os fatos. Sim, Então, o que tava na mídia era o alto ali de que o Johnny Depp tinha feito tal e tal coisa com a Amber. E não importava o lado dele pra ninguém na época. sim. Na verdade, aquela galera do tá na internet é verdade. É. Não procura os fatos, né? Porque eu tava vendo que inclusive sobre o dedo dele, que ela decepou com uma garrafa de vodka, já tinha estourado na Sim, época, só sim. que todo mundo fingiu que não aconteceu, né? Exatamente. Mesmo eles tendo provas ali de que era culpa dela aquela situação, eles amenizaram como se não fosse um caso grave, porque ela era a vítima. Então Sim. era como se ela estivesse se defendendo. O que não era o caso, que é o que a gente sabe hoje, né? Hoje, vendo assim o caso ali, faz uns 3 dias que tá bem extenso, 6 horas de julgamento, várias coisas sendo lançadas ali, você na verdade percebe o relacionamento era tóxico, mas boa parte da toxicidade, você pode dizer, do Johnny Depp foi reação do que ela causava. Sim, eu acredito que é consequência do que ela fez com ele. Porque quando você tá num relacionamento abusivo, você não tem noção do que tá acontecendo ao seu redor. Você vive aquilo dali, sua vida é aquilo dali. É você e o seu cônjuge. Então, pra ele, até ele se achava tóxico. Ele mesmo passou por isso. Ele se achava que ele sentia era um uma péssimo pessoa pai, né? ruim. É. Porque é isso que uma pessoa tóxica faz com você num relacionamento. Sim. Ele disse que teve problemas com a aparência, porque ela sempre chamava ele de velho, porque ela era nova pra ele, né? E se sabemos disso. Mas, Johnny Depp, você envelheceu com vinho. Só uma ressalva aqui, eu acho que Tá ele ótimo. tá ótimo, gente. Pra quantos anos que ele já passa? Acredito 50, que ele tem né? 50, Ele tá ali na casinha de 50. Dá-lhe aí vários 50. Ele tá bonito que muito jovem aí. Muito melhor que muito Muito. jovem. Entendeu? Chorem. Mas é verdade. Então, assim, o que eu tava vendo foram casos altamente absurdos. Eu vi o áudio dela em que ela provoca, na verdade, ela instiga ele na justiça pra falar assim: prove que eu te dei o soco, ninguém vai acreditar porque você é homem e eu sou uma mulher. E ela enfatiza ainda: eu sou uma mulher de 52 quilos. Ninguém acreditaria que eu dei um soco em você. Aí, na entrevista de ontem, eu tava tentando acompanhar, porque o meu inglês não é muito bom, né? Mas a gente tá ali, graças a Deus, com umas legendas, né? Onde o advogado, o juiz, alguém ali, eu não sei exatamente o que essa pessoa era, falou pra ela: tá, mas no seu áudio você falou que você deu um soco nele. Ela assim: eu não dei um soco nele, eu bati nele, é diferente. Então eu falei: poxa, mas dar soco e bater pra mim
não Você deixa de pode ser uma ver nesse agressão. próprio áudio, a forma que ela fala com ele, dá pra você ver o quanto ela diminui ele. Sim, Porque ela grita pra ele, para de chorar, Johnny, você tá sendo um bebê. sim, Então ela bate nele, ela agride ele e ela faz ele se sentir culpado por ele ter apanhado dela. sim. E como ele sendo homem, o orgulho dele, a gente sabe como que funciona a sociedade machista e tudo mais, ele não queria também falar sobre isso. Sim, Mas ele calmo no áudio e ela gritando, sim. chamando ele de bebê pra ele parar de chorar, porque aquele tapa não tinha sido nada demais. Isso. E no áudio também que eles estão discutindo quando estão voltando do hospital, que ele tá com o dedo decepado, ela começa a surtar dentro do carro e ele até fala assim pra ela, calma ainda dele, pô, você decepou meu dedo. Daí ela fala, e o que tem de mais? Tipo, é como se, eu arranquei só a unha. Gente, era um pedaço de um dedo que foi arrancado ali. Literalmente. Era um pedaço do dedo, não era uma unha. Mas ela faz de uma incredulidade que, tipo assim, dane-se, é o seu dedo, não é o meu dedo. O nome nem aí. disso é gaslighting. Gaslighting é quando o culpado faz a vítima se sentir culpada por estar sofrendo. É uma situação que ocorre muito com mulheres, não é muito comum com homens, porém não é impossível. Sim, Então essa situação que ele sofreu foi muito pesada e ele literalmente perdeu toda a carreira dele, perdeu. porque o público do Johnny Depp eram mulheres jovens Sim. e ele foi acusado de agredir uma mulher. Então ele perdeu muita gente ali. O que me deixou muito contente é que nesses últimos 2 dias tava dando um total de levantar uma tag pra ele, né? Justiça para Johnny Depp. Ela tava batendo ontem 808 mil pessoas em defesa dele ali. O que talvez dê um respaldo de que se tudo der certo nesse julgamento, talvez ele consiga retomar, não exatamente como era antes, mas acho que ele possa voltar a fazer filme, se alguma grande, talvez, produtora, alguém der uma chance pra ele, né? Porque ele fez ali algumas aberturas, não é exatamente uma denúncia, né? Mas ele abriu ali que ele perdeu a carreira, a Disney despediu ele através de uma revista, a Warner pediu delicadamente para ele se retirar, né, do papel, ele teve outros projetos cancelados por outras produtoras, então assim, esse é o momento da galera, também eles não sabiam, né? Então Mas eles não hoje queriam a imagem associada com isso, né? Porém, hoje eles podem falar, nossa, nós vacilamos e nós podemos achar aqui algum papel, alguma coisa para tentar ajudar, uma segunda chance, para ele tentar retomar aquilo que ele tinha. Eu realmente espero que ele se dê bem, que ele consiga pegar de novo, pelo menos, não sei, nem que seja um coadjuvante logo de cara, porque ultimamente ele só era protagonista, né? Sim. Ele não pegava mais esse tipo de papel pequeno. Sim. Então, espero que ele consiga realmente voltar pro cinema aí como o Johnny Depp, né? Que é o que a gente conhece, né? É o cara que a gente acompanhou, que ajuda no estilo criativo dos personagens. Ele sempre coloca uma ponta de Johnny, né? Sim. Todo personagem dele, ele é diferente, mas você sabe que aquela pontinha, ele Tanto é Johnny que Depp, comentei né? com você que eu gostei muito do Mads como o Grindelwald, porém ele tem, cada um dos atores que interpretou o Grindelwald tem o seu cantinho, pontinho do Grindelwald ali. O Colin era o cara mais sistemático. Exato. O Johnny já era, e pra Mais mim, exótico. mais exótico. Ele já era aquele cara cheio dos floreios. E o Mad já era aquele cara mais sério. Né? Como se ele fosse realmente já a versão mais madura do Grindelwald, depois de já Isso. ter passado por outras Então, mudanças mágicas, acredito eu. muito mágicos. Mas sim. Mas é aquela coisa, o Johnny Depp, eu acho que ele é um grande ator. Eu acho Concordo. ele muito, muito bom no que ele faz. E eu acho que talvez aí ele tenha uma chance agora. Na verdade, ele começa falando assim que o que ele quer ali é contar a verdade, né? Ele falou assim, o que eu quero é contar a verdade. Independente se vai dar ou não, eu quero que o mundo saiba o meu lado da história. Porque até desde 2016 pra cá, ele nunca teve a chance de contar a história dele. E a gente vê a situação com a Amber ainda em Aquaman. Sim. E ele tirado dos Animais Fantásticos, que são 2 franquias da Warner. Sim. E como a gente comentou, o Ezra continua na franquia da Warner, da Liga da Justiça, no Flash. Depois ia tirar a cadeira uma mulher. Pois é. É também uma agressão à mulher. Também. Só que foi 2 pesos. É que não é uma duas agressão medidas. doméstica também, né? Tem um Sim. peso diferente. Não, claro que é E uma não que seja agressão. normal você jogar a cadeira dos outros. Porém, entra num patamar diferente a situação que o Johnny Isso. foi acusado. Mas é a mesma coisa do The Boys, né? Eles deram uma adiadinha porque o cara saiu no soco com um rapaz novo no bar. Né? Eu não tenho conhecimento sobre o elenco, mas... É o principal, que é o Capitão Pátria. Ele bebeu um pouco a mais num bar e saiu no soco. E aí, a série toda já estava gravada. Mas pra esperar esse momento, eles deram uma adiada. A série era pra sair antes, daí agora eles esperaram sair depois, porque disse que o Capitão Pátria estava com alguns problemas
isso dali, né, com ele, eu não sei o que tava acontecendo, estresse, o que foi. Daí eles deram uma adiada, e agora que ele tá melhor, daí que vai ser lançada a série no Prime. Eles não tiraram ele do elenco, não fizeram nada, eles deram tempo pra, acho que deu pra baixar. Porque é assim, né? Aconteceu, tá nos trends do Twitter. Exatamente. Deu 2 dias, já ninguém lembra mais o que aconteceu. E assim, falando em si do julgamento, eu falei, eu não podia deixar de citar alguns momentos icônicos Mas pra mim, teve momentos que foram, assim, surreais. Comentei, eu fiquei muito chocada. Porque realmente teve momentos que foram surreais pra mim. Essas partes, ela colocando os filhos dele na briga, né? Os filhos dele não iam na casa quando ela estava lá, porque não gostavam dela. Na verdade, eles não foram nem no casamento. Não foram eles não, em nenhum momento eles concordaram com a união dos dois. Porque filho deve ter uma noção, conhecer, né? Sim. Sabe que já sabia que ela não ia ser uma coisa boa, que aquele relacionamento dos dois não tava legal, né? Sim. E também teve muita gente que falou assim, eu vi, né, pelo menos os comentários, mas tava tão ruim, por que durou tanto tempo, né? É aquele, né, você olhando de fora, você enxerga. Você olhando de dentro, é diferente. Se você entrar num relacionamento abusivo, aí você tem o direito de dar uma opinião nesse caso. Caso contrário, senão... você tem que ficar de não, boinha. cada um tem uma vivência, você não tem como julgar. Impossível eu dizer pra você, nossa, como ele aguentou tanto tempo? Nem ele sabe. Não, inclusive ele fala isso. Ele fala que ele não sabe como que ele chegou, na onde que ele chegou. E ele fala, né, o começo do relacionamento não era ruim. Porque quando você tem uma dependência emocional, você sente que você não vai conseguir fazer nada da sua vida sem aquela pessoa. Exatamente. Independente do mal que ela faça pra você, né? Então, sim. É impossível culpar também a vítima por estar num relacionamento abusivo. Exatamente. Eu acho isso um absurdo. E teve trejeitos dela, inclusive o vídeo que eu encaminhei pra você, que eu achei muito interessante o vídeo, que no caso é quando ela tá conversando com a advogada dela, de repente ela ri, quando ela nota que a câmera tá filmando ela muda totalmente a expressão dela pra choro. Eu vi aquelas pessoas que analisam perfis, ali ele fala assim, só com essa mudança, em 2 segundos você percebe que o choro é falso. Pois é. E é um choro forçado. Porque então, até o momento, ela tava ali conversando com a advogada, ela dá um sorriso, quando ela percebe a câmera, ela muda totalmente a expressão dela, ela faz uma arqueadura pra baixo, olha eu falando de crime, perita de crime, né? Só reproduzindo o que o cara falou, entendeu? E diz que essa arqueadura é um choro falso, porque a pessoa, na verdade, não faz essa arqueadura quando vai chorar. Eu não imagino isso porque eu choro lindamente, pois entendeu? É. Eu sou plena, eu sou uma princesa chorando. Não somos atrizes, não sabemos chorar sem querer. Aqui, né, eu choro tranquilamente. Mas ela, então, assim, eu comecei a achar ela muito psicótica. Pois é, concordo plenamente. Porque não é normal você ver. E você vê o quanto que a imagem que a pessoa passa é falsa, Sim. né? Porque a gente eu acreditei por muito tempo que ela era vítima, entendeu? Sim. Eu acreditei por muito tempo. Eu tomei o lado dela, então eu sinto hoje em dia o quanto isso é ruim, né? Porque não tem como você dizer pra você, não, eu não vou ficar do lado da vítima, não. Sim. Como sempre é melhor você ficar do lado da vítima, né? Porém, nesse caso, a vítima era o Johnny Depp. Exatamente, que é o que eu acho que foi a grande reviravolta. Houve-se boatos que ela e o Jason Momoa não estavam se dando muito bem. Esse foi um dos motivos do porquê foi adiada as gravações. E ela fez falando que era mentira, que os dois eram BFFs e coisas assim. Ontem, ele começou a seguir o Johnny no Instagram e parece que deixou de seguir ela. Então eu acho que... levando em conta que o Jason Momoa aparentemente é um cara muito legal. Não sei o que ele tá fazendo, sendo amigo dela, né? Eu acho que ele não quer beijar... Franquia. Eu acho que ele não quer beijar ela depois do incidente do cocô. Porque, gente... a gente tá na rádio aqui, mas foi muito pra mim surreal uma pessoa adulta fazer o cocô na cama de outra pessoa e culpar um cachorro com menos de 2 quilos. É totalmente surreal, mas o que passa na cabeça da pessoa? Eu vou ali fazer um cocô na cama dele. E foi o que eu comentei com você. Como ela não gostava dos cachorros dele, porque ela também não gostava dos cachorros. Sim. Essa aqui é a situação. Ela quis culpar, né, Sim. os bichos. A pessoa, ela tem noção do que o que ela tá fazendo todo mundo vai saber que é o que ela tá fazendo. Só que como ela tem essa ideia megalomaníaca na cabeça de que ela está correta, independente do que for, não passa na cabeça dela que ninguém vai acreditar nessa história, né? Que foi o animal que fez isso. Surreal. Eu imagino os cachorros olhando pra ela, como assim? Imagina, é totalmente surreal. E quando eu vi que ele levou, inclusive, a foto, e a foto passou, eu falei, mano, olha o tamanho daquilo, um cachorro. Os cachorrinhos deles eram aqueles Yorkshire, Sim, né? Pequenininho. Não tem nem lógica. O cachorro dele é menor que o meu gato. Como que um cocô humano
não ia aparecer o que eu Não, falei. e é completamente diferente, né? A gente que tem bastante animal, a gente sabe que não é Exatamente, você igual. vai olhar e você fala, peraí, isso aqui não é um cocô de animal. Então é vergonhoso. Daí eu imagino o Jason Momoa pensando, nossa, eu vou ter que dar um beijo nessa mulher esquisita que faz cocô na cama. A gente fala brincando, mas olha, no mínimo o próximo namorado dela vai pensar muito. Se ela tiver. Se Deus quiser, né? Pensem bem. Ou ela vai ser a próxima Suzane, né? Porque também a gente tem que pensar assim também. As pessoas, quando elas são abusivas, elas não são necessariamente abusivas em todos os relacionamentos. Sim. Que é o caso, por exemplo, do Marilyn Manson, que rolou tantos problemas porque ele é amigo do Johnny Depp, né? E tudo mais. Sim. O Marilyn Manson, quando ele era casado com a Evan Rachel Wood, ele abusou dela de formas inimagináveis. Se você vê o depoimento da Evan pro juiz, você chora junto com ela. É horrível as coisas que ele fez com ela. Porém, ele nunca fez nada com a Dita Von Teese, que foi a esposa dele também. Então, como você explica isso? Não existe explicação. Ele era abusivo com a Evan, mas ele nunca foi abusivo com a Dita Von Teese. Interessante. Por quê? Inclusive, se você falando de ex, as ex do Johnny Depp, a mãe dos filhos dele e a Winona fizeram declaração de que ele nunca foi abusivo com elas, ele nunca fez nada disso com elas. Inclusive, a tatuagem que ele tinha da Winona foi levado a julgamento, porque a Amber falava que era altamente uma provocação pra ela, a tatuagem. Sendo que E ele já tinha arrumado a tatuagem, né? Já tinha tirado o NA pra ficar Why No Forever, né? Isso, ela queria que ele fizesse uma tatuagem dela e ele não quis. Daí Não, ela... ele fez. Ele fez? Ele fez. Ah, olha, isso daí é um fato que eu não sabia. Ele teve que fazer, na verdade. Ele teve que fazer, ou fazia ou arrancava os dedos. Exatamente. É aquela situação, quando você tenta evitar brigas fazendo o desejo da pessoa. Ele fez a tatuagem pra ela. Então, porque eu vi que isso daí era um dos pontos que estavam ontem rolando na parte da tarde, era sobre a tatuagem. E daí que teve o pronunciamento da Winona. Ela falou assim, uma coisa que eu acho que vale ressaltar é que até hoje nós somos amigos. Ela falou assim, hoje a gente ri da tatuagem, porque a gente era jovem, fez na brincadeira e não deu certo o relacionamento, porém, nós somos amigos até hoje, né? Então ela fez ali a declaração e eu achei super legal da parte dela de levar numa boa, né? Porque você tá tranquilo, de repente, pá, o seu nome tá no julgamento alheio, então eu achei interessante ela falar tudo tranquilamente, falar e mostrar, tipo, aquele lado que ninguém tava vendo de ninguém, né? Tipo, ninguém tava vendo o lado do Johnny, tava todo mundo só vendo o lado da Amber, então é legal você ver os amigos. Inclusive, teve 2 amigas do círculo da Amber que falaram que nunca viram o que ela tava falando. E elas foram chamadas ontem na parte da tarde, e nisso perguntaram, vocês já viram, presenciaram? Elas falaram, não, nós nunca presenciamos, nós apenas ouvíamos o que ela falava, ou quando ela mandava as mensagens, mas presenciar qualquer uma dessas cenas ou algo parecido com o que ela está falando, nunca presenciei. Então é uma coisa assim, quando a gente vê um relacionamento abusivo, quem tá no nosso círculo vê junto. Sim, tem sinais. Então é engraçado como que ela fez todo um marketing e de repente 2 amigas muito próximas que foram chamadas como testemunha nunca viram. Pois é. Então, E não existe isso. Você nem que você não tenha presenciado o abuso em si, você nota a pessoa tá diferente. sim, A pessoa muda quando ela exatamente. tá nesse tipo de situação. Você nota o rosto, o semblante, tem gente que às vezes acaba até emagrecendo, engordando, ficando doente. Então é uma coisa que você nota. Porém, só a Amber notou isso. Entendeu? Só ela viveu esse relacionamento doido, Pois é. né? Mas eu acho que... na verdade, assim, eu torço pra que ele ganhe. Também torço. Torço para que ele ganhe, que ele consiga mostrar realmente que ele é inocente. Torço para que ele consiga pegar bons papéis, consiga retomar, porque eu acho que ele é um cara que merece. Já tá aí na casa dos 50, daqui a pouco ele pode já se aposentar, dizer tchau da carreira, mas que ele tenha uma retomada aí para que dê certo, dê uma guinada na vida dele, porque é muito triste você ver um cara como ele terminar a carreira desse jeito. Pois é, perder tantos anos de história, né, por uma situação falsa, mentirosa. Exatamente. E a gente vê aí pessoas que não aconteceu isso. Exatamente. Então é o que eu falo, foi o peso que teve dele. Então eu torço assim de coração para que isso aconteça, ainda mais que, né, não é exatamente das notícias em si, mas é ainda mais que a gente tá vendo muita galera se aposentando. Galera boa. Pois é. Jim Né? Carrey, Jim Carrey vai se aposentar, ele anunciou aí que Sonic 2 é o último filme dele, é o último filme da carreira muito triste. dele. A gente cresceu com esse homem. Exatamente. Eu falei assim, eu vi a homenagem que fizeram, eu confesso que eu fiquei com o olho todo aguado, que eu vou chorar. Eu já não me aguento. Com o Jim Carrey. Vou chorar. E ele falou assim, gente, eu acho que eu tô com 60 anos, eu fiz
tudo de filme que eu podia. Ele falou assim, eu passei por uma fase difícil da depressão, onde eu não atuei. Ele falou assim, muitas coisas me marcaram na minha vida, muitas coisas boas, coisas ruins. Ele falou assim, mas hoje eu acho que eu consegui, depois da depressão, pegar bons filmes, conseguir fazer bons filmes. Daí ele falou assim, eu fico feliz de poder me aposentar com Sonic, que é um filme que tá estourando, né? E ele ficou maravilhoso, Ficou. né? Ficou perfeito. Gente, a caracterização dele em todos os filmes é ótima. Sim. Mas essa ficou eu achei que magnífica. ficou muito legal. A gente que cresceu jogando Sonic. Sim, também. Eu achei muito legal. Tipo, o bigodinho. Ficou perfeito, ficou ótimo. perfeito. A cara dele, a forma de interpretar, parece assim, se eu fosse falar assim, quem poderia ser? Hoje, depois de ver ele, não tem quem poderia ser. É ele, concordo. né? É igual o Grinch, né? Grinch. Não vai existir. não vai A existir. expressão facial é dele. Sim, Grinch Você é... acha que a maquiagem não é dele, é ele que faz aquilo. É incrível. O cara era Qual muito é o bom. seu filme preferido do Jim Carrey? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Porque Esse esse filme é filme é muito bom, magnífico. O nosso diretor aqui, ele gosta muito desse Concorda filme. comigo. Ele gosta muito desse filme, gente. Eu prometo terminar de assistir porque eu parei na metade. Assisti ele inteiro ainda, meu Deus. Eu parei na metade, É mas ótimo. até onde eu vi, eu tenho um sério problema quando o filme vai desenrolando devagar, sabe? Ele é um filme lento, mas Isso. ele é necessário ser lento. É pra entender bem tudo o que tá acontecendo, né? É porque ele é bem brisa mesmo. Beleza. Então, teve umas partes que eu fiquei assim, será que eu me perdi aqui? Porque de repente a moça volta sem memória. Eu falei, oxi, do nada. É que se eu contar é spoiler. Entendi. Daí não dá. Eu acho que dos filmes do Jim Carrey... Eu gosto de Ace Ventura também. Ai, esse Ventura, né? Ai, é maravilhosa a cena da flecha que ele olha pro joelho. Ele nascendo do hipopótamo. É verdade. O dedinho, cara, é muito bom. Aí a mãe, olha, nós estamos vendo o nascimento. Verdade, essa cena é maravilhosa. Mas olha, Jim Carrey, eu gosto muito do filme Sim Senhor. Esse filme é muito Sim Senhor, bom também, eu chorei nesse filme, achei muito bom. Ele no final sendo fotografado a bunda dele, também porque ele bebe demais, ele vai fazer caminhada e morre. A Vida de Truman também é um filme Esse daí incrível. dizem que é muito bom. Você também não assistiu Esse eu não assisti. Ô, Mix. Esse eu não assisti. Você é de 94, Mix? Será que eu sou mesmo? Será? Será que eu tenho 28 anos? Eu mesmo, Irene. Ele sim. matando a vaca. Clássico. E a vaca não morrendo, cara, é muito bom. Ele dá uns 2 tiros na vaca e a vaca no final com o cone. É muito bom. Na verdade, ele tem tanto filme icônico que é Sim. muito difícil escolher. Sim, mas sabe que você fez uma coisa interessante? Ontem eu tava conversando com o meu irmão, justamente por causa que ele também ficou triste de acabar. E ele falou assim, nossa, é engraçado que existem certos tipos de comédia que a gente olha, a gente vê, acha legal, mas você fala assim, esse filme ficaria melhor para Adam Sandler. Esse ficaria melhor para o Jim Carrey, né? E o Leandro falou assim que ele ficou tanto isso gravado na cabeça dele que por muito tempo o Jim Carrey não era o Jim Carrey, era o Ace Ventura. Realmente. Né? Esse ficaria melhor que o Ace Ventura. E o Leandro pegou uma entrevista dele da semana passada, ele me mostrou ontem, onde que ele fala que um dos declives dele para depressão, fora todos os problemas particulares, era as pessoas desacreditando que ele podia fazer um filme que não fosse comédia. Drama, né? Tanto Isso. quando ele lançou o próprio Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ninguém acreditava que ele tinha feito aquele filme, porque é de 8 a 80. Exatamente. Mix, um outro filme que a gente ficou Número obcecada. 23. Pensei nisso agora também. E é exatamente isso que eu ia falar. Por exemplo, eu citei os de comédia. Você já pegou a parte de drama. O que mostra a diversidade dele, que ele consegue atuar de formas diferentes. E tem o número 23, que ele, na verdade, é um cara inocente, que, na verdade, é um psicopata. E... Pois é um thriller maravilhoso. Maravilhoso. Ficamos obcecadas com esse filme quando Sim. saiu, assistimos muitas vezes. Inclusive, se vocês não assistiram, galera, tem na Globoplay. Fica aqui uma ótima indicação pra vocês conferirem o filme do Jim Carrey. Número 23. É um filme muito, muito bom. Com um plot twist, olha, maravilhoso. E a gente ficou muito obcecada, né? Demais. Demais, que horror. Eu lembro de quando a gente foi pro Carlos Botelho e começamos a falar, né? Se fosse a gente, o que a gente faria. É umas loucuras, assim. Mas, bom, já que nós estamos falando de filmes preferidos, nós falamos do Johnny Depp. Qual é o seu filme preferido dele? Olha, eu tenho um no meu coração que eu não posso jamais... Hora do Pesadelo, que é o primeiro filme dele. Verdade. Ele tava novinho. Que eu peguei o amor pelo Johnny Depp por causa desse filme. Mas eu acredito que meus favoritos é a saga do Piratas do Caribe. Porque eu assisti esse filme também muitas vezes. Por muito tempo, muitas vezes, no mesmo dia. Mas eu acho que Johnny Depp,
Por muito tempo ele era o Jack Sparrow pra mim. Eu também gosto muito de Eduardo Mão de Tesoura, então eu não sei, é muito complicado escolher um filme do Johnny Depp. Eu acho que se fosse pra mim escolher um filme solo, sem ser Janela sagas, Secreta também eu ia é falar bom. Janela Secreta. Eu acho que se fosse pra mim escolher um filme solo dele, seria Janela Secreta, porque, gente, eu me apaixonei nesse filme, porque é, tipo, muito número 23. Mas é então... Stephen King, né? É Stephen King também, aí, ó, gente, daqui a pouco nós vamos falar de adaptações, se liga. Então. Se liga. Mas, verdade, esse filme do Johnny Depp, Janela Secreta, é incrível. A atuação dele é muito maravilhosa. Boa, muito boa demais nesse filme. E eu acho que de sagas eu fico muito dividida, mas Piratas do Caribe e o passinho dele como chapeleiro. Eu acho que eu não consigo imaginar ninguém como chapeleiro. Ele ficou perfeito. Concordo plenamente. Aquela situação. Ele nasceu pra fazer o chapeleiro. Foi. Aquilo dali não tem Parece que dúvida. pegou todas as loucuras que ele já tinha de todos os personagens, colocou num só e ele conseguia ser doce. E quando batia a bad dele, ele conseguia ser o cara que vai tacar fogo na rainha. Pois Entendeu? é. E eu achava legal a transição do rosto dele. Tipo, ele feliz, de repente ele todo sério. Então, tudo isso pra mim eu levei muito em conta. E o Jack Sparrow não tem como, né? Você amou Jack um personagem, você amou um filme. Chorei, gente, como eu chorei. Chorei demais, assisti a segunda vez, chorei de novo. Eu chorava antes, porque eu já sabia o que ia acontecer. Ai, tristeza da vida. Mas eu achei muito bom. E tanto que eu achei muito bom, o filme todo em si eu achei muito bom. Eu só não gostei muito ali do quarto filme. Pois é, Que concordo. daí saiu ali o elenco original. Apesar de eu gostar muito da Penélope Cruz e ela estar maravilhosa, Sim, ela está linda. a história eu assim. acho meio fraca. Sim, e quando voltou todo mundo, por mais que por participação especial do Orlando Bloom, que ele voltou só porque o Johnny Depp pediu pra ele, também vale enfatizar isso. Nossa, o filme foi... meu Deus, ele apareceu. Então, realmente, eu acho que eu tenho esses preferidos. Mas a gente também tem Dom Juan de Marco. Pois é, esse filme aí... Ele tá muito neném, né? Chocolate também é muito bom. Chocolate ele já não tá tão mais neném, mas do Dom Não, Juan, não. ele tá super neném. Do Inferno. É, do Inferno. Meu Deus, do é Inferno. Jack Stripador, claro. Eu Exatamente. amo muito esse filme, pois é. É muito bom esse Na filme, verdade, né? pois é, a gente gosta de muito filme. A gente gosta muito de filme de Johnny Depp. Se vocês perguntarem, a gente assistiu quase todos os filmes do Pois Johnny é, eu Depp. acredito que nós assistimos todos os filmes do Johnny O Depp. Portal também é muito bom. Pois é, que lembra que a gente fez uma lista uma É vez pra verdade. assistir todos os filmes do Johnny Depp. Nós pegamos aquele pôster que vinha Sim, que com vinha toda com a a carreira lista. dele e fomos fazer Foi um que em X. 2007? Meu Deus do céu. Sabe, na época tinha as Cacazete, que era do Kaká, né? A gente era alguma coisa parecida com o do Johnny Depp, entendeu? Tudo que tinha, a gente assistia. É. Mas verdade, Johnny Depp foi um Foi marco da minha... nossos primeiros amores, né? Leonardo DiCaprio e o Johnny Sim, Depp. sim. Meu crush. Meus dois crushes, né? Um crush mais novinho, outro crush mais de idade, entendeu? Ai, gente, é uma Eu coisa. acredito que eles têm mais ou menos a mesma idade. Eles fazem um filme junto em que o Leonardo DiCaprio é irmão do Johnny Depp, só que ele é autista. Esse eu acredito que eu não assisti. É maravilhoso esse filme. Aí o Johnny Depp, ele tem que bater nele porque o personagem dele é revoltado. E em um dos especiais que eu vi, ele literalmente vai, depois que eles gravam a cena, ele vai chorando e pede desculpa pro Leonardo DiCaprio porque ele é mais novo do que ele, é um meninão. E ele fala assim que ele não consegue se imaginar em nenhum momento pra ter uma pessoa especial. E aí o bastidores, digamos assim, dele pedindo desculpa e o Leonardo DiCaprio cascando da risada, entendeu? Tipo, tá tranquilo, tá de boa. E ele sentiu, porque ele falou Você assim... vê o grau de sensibilidade da pessoa, Isso. né? Ele falou assim, eu senti porque eu imagino se fosse real, eu simplesmente... Porque é uma cena pesada em que o menino quebra alguma coisa, mas ele é autista, daí ele começa a se bater, e aí ele vem como um cara revoltado e tal, e bate no menino. E ele bate com uma vara, com um pedaço de madeira, alguma coisa assim. No filme, machuca o menino. Uhum. Então, gravou essa cena, ele pediu um time, ele ficou umas 2 horas assim, ele falou que ele precisava de um tempo, senão ele não ia conseguir continuar ali interpretando. Então eu falei assim, eu achei muito sensível da parte dele. É um filme, né? E o Atuação, né? Leonardo DiCaprio tranquilão lá, tipo assim, bate, pode bater. Então eu acho que foi muito legal. Mas agora nós vamos para uma pausinha. E daqui a pouco nós vamos voltar com mais 3 notícias chiques pra vocês. E agora nós vamos escutar músicas. Fica aí, galerinha, a gente já volta. E não se esqueça, você está conectado na Rádio Aliança FM 104.9.